E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês os principais motivos que me levam a continuar investindo em Bitcoin em pleno 2024. Fala investidoras e investidores de plantão, bem-vindos aqui ao Investidor Consciente. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Álvaro e aqui nesse canal eu compartilho a minha jornada como investidor na Bolsa de Valores, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e também em criptoativos. Então se você já acompanha aqui o canal, já falei um pouquinho em alguns vídeos aí sobre como investir em Bitcoin, como guardar os seus Bitcoins de forma segura numa hard wallet, entre outros vídeos, e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês o porquê e quais os motivos que me fazem continuar querendo investir em Bitcoin em 2024. E se você já investe em criptoativos, provavelmente nos últimos dias você já deve ter escutado muitas notícias aí sobre o Bitcoin, principalmente por alguns motivos. O principal deles foi por conta da aprovação dos ETFs de Bitcoin, o que fez com que o mercado ficasse muito aquecido e gerasse aí muitas expectativas nos investidores, mas também por conta de estar quase acontecendo o halving do Bitcoin, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente como que funciona o halving. E no dia que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin ele tá na casa dos 43 mil dólares, mas se a gente olhar aqui no último ano, o Bitcoin ele já chegou aqui na casa dos 21 mil dólares e ele vem tendo um desempenho muito positivo aí ao longo do ano. Mas se a gente olhar aqui no período de um mês, teve muita oscilação, e se a gente pegar ainda no período um pouco menor, se a gente pegar em 7 dias, o Bitcoin ele chegou a ter uma queda aqui, onde ele chegou na casa dos 38 mil dólares, e nesse momento ele apresentou aqui uma leve alta e a gente já consegue ver aqui que hoje ele está na casa dos 43 mil dólares. Então o que está acontecendo que está fazendo com que o Bitcoin tenha essas oscilações aí em períodos pequenos de tempo? O primeiro ponto é que, se tratando de criptoativos, já é de se esperar uma oscilação muito maior do que em outros tipos de investimento. Se você vem do mercado mais tradicional, investe em renda fixa, você sabe que lá existe uma segurança muito maior, uma previsibilidade. Se você investe no mercado de ações, por mais que existam oscilações, elas também muitas vezes não ocorrem como ocorrem nos criptoativos, assim como também nos fundos imobiliários ou outros tipos de investimento. Então, quando a gente fala de criptoativos, é de se esperar uma grande oscilação. Aqui a gente está falando do Bitcoin, que é a principal criptomoeda, é a que deu origem a todas as outras. Existem outros criptoativos que têm uma oscilação muito maior que o Bitcoin? Sim, mas mesmo sendo o Bitcoin aí o principal projeto, é de se esperar sim algumas oscilações. Mas claro que tudo que está acontecendo na economia e também nesse universo das criptomoedas tem a ver com o que está acontecendo atualmente agora com o Bitcoin. Se você tem acompanhado os noticiários aí nos últimos dias, provavelmente você já se deparou com notícias como essa, onde o Bitcoin chegou aos 38 mil e em pouco menos de uma semana o Bitcoin ele já chegou novamente aos 43 mil. Então tá acontecendo muita coisa e muito rápido. O primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês é explicando um pouquinho mais sobre o halving. O halving ele é um evento que ele acontece com o Bitcoin a cada 4 ou 4 anos mais ou menos, mais especificamente a cada 210 mil blocos minerados do Bitcoin. A mineração ela é feita para que os mineradores consigam aí colocar os Bitcoins aí na rede. E esses mineradores eles acabam tendo uma recompensa por essa mineração, por esse processo de mineração. E a mineração, quando a gente fala, eu não estou falando dos mineradores assim como os mineradores de ouro, mineradores de outros metais preciosos aí que a gente encontra na natureza. A mineração que a gente fala no Bitcoin é o processamento dos dados da blockchain que vai fazer com que eles consigam aí ir criando novos Bitcoins para o mercado. E acontece que a cada 210 mil blocos, ou mais ou menos 4 anos, como eu falei, a recompensa para esses mineradores, elas diminuem pela metade. E esse processo ele vem acontecendo aí desde a criação do Bitcoin e ele vai acontecer até que o Bitcoin tenha chegado aí no número de 21 milhões de Bitcoin, que é a quantidade máxima que vai poder existir dessa criptomoeda. E como vocês podem ver aqui no site da CoinMarketCap, a gente consegue ver que hoje faltam 73 dias, 22 horas, 20 minutos e alguns segundos aí para acontecer o próximo halving. E por que ele é um evento aguardado aí por toda a comunidade que investe no Bitcoin? Porque uma vez as recompensas diminuindo pela metade, o Bitcoin ele acaba se tornando mais escasso, porque a dificuldade para a produção de novas moedas acaba ficando mais difícil, uma vez que os mineradores vão receber aí metade da recompensa que eles recebem hoje. Então a cada processo de halving fica mais difícil de se minerar Bitcoins e com isso você vai gerando aí um processo de escassez dessa moeda. Então como o Bitcoin ele é limitado até o número máximo de 21 milhões de Bitcoins, esse processo ele vai gerando aí uma procura muito grande no mercado
principalmente uma vez que toda a comunidade começa a comentar sobre o halving e também por conta do histórico que o Bitcoin tem apresentado aí sempre antes e também após o halving, a moeda ela tende a se valorizar. Então vou mostrar um gráfico aqui mais para frente que explica um pouco isso para vocês. E nesse gráfico é possível ver como que foi o comportamento do Bitcoin durante todos esses períodos de halving. Então a gente vê aí no primeiro período de halving um desempenho muito positivo, por mais que tenha oscilações dentro desse período. No segundo halving um pouco menor, mas também no terceiro um pouco menor, mas muito bom aí para os investidores. E a esperança é que no quarto halving aqui, que a gente está quase chegando, também tenha um bom desempenho. Então os investidores em Bitcoin eles ficam muito ansiosos por essa data e isso acaba fomentando bastante o mercado, entrando novos investidores, saem muitas matérias na internet e isso faz o mercado aí ter um pouco mais de liquidez. Segundo ponto, um dos principais motivos aí que eu invisto em Bitcoin é o potencial de valorização dessa moeda. Então o Bitcoin, que lá atrás era mal visto aí por muitas pessoas, por muitos investidores, por muitas instituições, hoje já se tornou uma realidade, é uma moeda que ela já é aceita em diversos países e o potencial de valorização do mercado do Bitcoin, ele é muito grande. Quando a gente olha em 2018, era um mercado aí que tinha 133 bilhões de dólares, em 2021, 747 bilhões e é um mercado que ele não para de crescer. E algumas movimentações estão fazendo com que o Bitcoin tenha um market cap ainda maior nesse ano de 2024 e a gente vai entrar nesses detalhes aqui. E o terceiro ponto, que é uma das características principais do Bitcoin, é a descentralização e a segurança. Então, diferente de uma moeda fiduciária, que é aquela moeda que nós temos no nosso país, um exemplo real, onde existe um banco central por trás que define ali todas as políticas monetárias e é um órgão regulador ali da nossa moeda, no Bitcoin isso não acontece. Então é um mercado descentralizado, onde existe toda uma comunidade, onde existem os mineradores, onde existem os validadores dos blocos, e isso acaba trazendo mais segurança, uma vez que você não fica dependente aí de um governo e de um órgão específico que vai fazer o controle dessa moeda. Mas um dos principais pontos que tem movimentado muito o mercado nesses últimos dias é a adoção institucional do Bitcoin. E o que seria isso? Seriam aí as grandes gestoras abrindo ETFs para que outros investidores possam começar a investir de uma forma mais prática. Muitas pessoas acabam evitando o Bitcoin e outros criptoativos porque existe toda uma questão de segurança, de você comprar, de você investir em Bitcoin e ter uma carteira onde você consiga guardar com segurança. Afinal, nós estamos falando de um ativo digital. Então tudo que é digital fica muito mais fácil com que hackers aí e pessoas mal intencionadas tentem roubar aquilo de você. E é por esse motivo que é preciso tomar muito cuidado quando se investe em Bitcoin, onde você vai armazenar esse dinheiro, já que ele fica online, já que ele fica na internet. Mas existem algumas formas e isso acaba complicando um pouco o processo. Então a adoção institucional, ela acaba vindo muito através dos ETFs, que são os fundos de investimento, onde esses fundos eles foram aprovados e eles investem em Bitcoin. Então comprando cotas desses fundos, desses ETFs, você vai estar investindo em Bitcoin. E uma das principais gestoras do mundo é a BlackRock, então ela é uma gestora que ela tem o seu ETF de Bitcoin e ela é uma das gestoras que conseguiu acumular uma maior quantidade aí de dinheiro sobre sua gestão nesse ETF de Bitcoin. E como vocês podem ver, o ETF de Bitcoin da BlackRock é o primeiro a atingir 2 bilhões sobre gestão. Então, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas que não investiam estão colocando aí o seu dinheiro no ETF da BlackRock. Isso faz com que o mercado das criptomoedas aí cada vez tenha mais investidores e fomente cada vez mais esse universo. Então, isso está ajudando muito o Bitcoin a ficar mais popularizado, a atingir novos públicos. Então, a aprovação desses ETFs pela SEC nos Estados Unidos faz com que o Bitcoin comece a ficar cada vez mais popular entre todos os investidores. Mas não em Bitcoin. Como vocês podem ver aqui, todos esses ETFs foram aprovados pela SEC. Então a gente tem diversos códigos aqui. O da BlackRock é o IBIT, mas a gente tem de várias outras gestoras aqui de fundo. Tem ETF da Hashdex, tem ETF da Grayscale, então tem diversas gestoras aqui super confiáveis que estão aportando pesado aí em Bitcoin. E uma outra característica muito importante das criptomoedas é a questão da liquidez mundial. Então
Então, uma vez tendo Bitcoin na sua carteira, estando bem armazenado, estando bem protegido, você consegue ter liquidez em qualquer lugar que você for. A gente atualmente consegue ver aí alguns países passando por conflitos, e isso faz com que muitas vezes o órgão que regula o dinheiro naquele determinado país, às vezes travem as contas bancárias, ou senão você não consegue ter acesso aos bancos e não consegue fazer seus saques. Se você tem Bitcoin, você consegue fazer todas essas movimentações porque é uma rede que ela fica conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você consegue ter liquidez, enviar suas criptomoedas ou receber as suas criptomoedas, fazer pagamentos a qualquer momento. Esses são alguns dos motivos que têm movimentado muito o mercado aí das criptomoedas e principalmente do Bitcoin. A aprovação dos ETFs, então, é algo muito novo que está chamando muita atenção da mídia, de novos investidores. O halving que a gente está batendo aí na porta já dele, logo logo ele acontece e a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela Bitcoin. E eu queria compartilhar um pouco isso aqui com vocês. Eu gosto de falar que eu faço todas as minhas negociações de Bitcoin aí comprando pela Binance, então vou deixar até o link aqui caso vocês queiram aí se inscrever com o meu código e já ter alguns descontos aí na taxa da corretora. Eu confio bastante em fazer as compras por lá, mas eu não deixo as minhas criptomoedas armazenadas lá. Eu tenho uma hard wallet, uma Ledger, e eu faço todo o meu armazenamento na minha Ledger, então deixo todos os criptoativos lá, porque eu acredito que seja a forma mais segura de manter aí as suas criptomoedas protegidas, principalmente aí os seus Bitcoins. Bom, e respondendo a thumbnail desse vídeo, será que ainda vale a pena investir em Bitcoin? Na minha opinião, vale muito a pena. Eu continuo fazendo os meus aportes, lembrando sempre que você tem que ter uma parcela da sua carteira muito pequena em criptoativos, porque, como eu falei lá no início desse vídeo, são ativos que eles têm uma oscilação muito grande. Então você não vai colocar 50% do seu capital em Bitcoin ou outra criptomoeda, 60, 70, 40. Coloca uma parcela bem pequena, coloca 5%, 4%, porque é um ativo que, se ele se valorizar, você pode ganhar muito com ele, mas se ele vier a cair, você não vai perder tanto porque você separou apenas um pedacinho ali da sua carteira. Ele tem um potencial muito grande de valorização e isso pode fazer com que essa carteira tenha uma rentabilidade um pouco maior. Então, sempre é importante diversificar. Tem a Bitcoin, tem outros criptoativos, mas uma parcela ali que, caso venha dar um grande problema, você não vai perder dinheiro e você não vai ter nenhum risco aí de ir à falência por conta disso. Pessoal, se gostou desse vídeo, a única coisa que eu peço é para que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal, tem vídeo. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!